Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha bem, o mundo inteiro tem zelo de Deus. Todos falam em Deus, né? Todas as pessoas falam em Deus, né? Das mais diversas religiões, seitas, mas cadê o entendimento, né? Quem é Deus? O que Deus quer? O que Deus fez? O que Ele vai fazer? O que Ele está fazendo? Né? Deus, né? A palavra de Deus fala muito em trevas e em luz. Aí trevas quer dizer ficar na escuridão, né? Luz, aí acendem velas e acendem a luz da energia elétrica, né? Você precisa vir para a luz, né? Mas que luz? O que é luz? Quando ele fala de luz, ele fala de entendimento, de compreensão, de conhecimento, né? E quando ele fala em trevas, trevas é ignorância, é o desconhecimento de quem é Deus e dos propósitos de Deus. Jesus falou assim: consultai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, as pessoas falam muito, às vezes, né? Em nome de Jesus. Às vezes faz orações, fazem afirmações e falam em nome de Jesus. Ora, Jesus, ele é a palavra de Deus. E Deus, né, lá no Salmo 138, ele elevou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Quer dizer, então Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Ele se identifica com as Escrituras, e as Escrituras se identificam com ele. E as Escrituras, as pessoas leem as Escrituras e colocam o homem como centro das Escrituras. Mas o homem não é o centro é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras tratam de Jesus. Quando Jesus falou ali aos discípulos de Emaús, eles não estavam reconhecendo Jesus, e Jesus ali ressuscitado colocou-se entre eles e dizia o seguinte, né? Começou a explicar para eles, por quê? Por que vocês vão cogitando pelo caminho? Aí ele falou só você que não conhece, não sabe das últimas ocorrências? Quais? Jesus perguntou, quais? Jesus de Nazareno, né? Jesus Cristo. Nós acreditávamos, esperávamos que ele livrasse o seu povo, né, do jugo de Roma. Quer dizer, então, aí Jesus falou para eles, só tardos e nécios, né? Tardos e nécios de crer nas Escrituras, do que tudo está escrito a respeito dele, a respeito de Jesus. Se vocês conhecessem as Escrituras, vocês saberiam que o plano dele não era livrar a Israel do jugo de Roma, mas o propósito dele é muito maior do que isso, é trazer o reino de Deus ao coração dos homens, é salvar os perdidos, né? Então ele começou a explicar aos dois, começando desde Moisés, né? E os profetas. Ele veio falando, nas Escrituras assim, estava escrito assim, e que Jesus haveria de padecer. Tudo isso está escrito, mas vocês não deram crédito. Então as pessoas falam de Jesus, né? Mas o Jesus, ele se identifica com a palavra de Deus. Às vezes as pessoas fazem orações, mas a oração, ela não está, ou afirmações, elas não estão aí conforme a palavra de Deus. Então não é Jesus.
Não adianta falar Jesus, em nome de Jesus, né? O nome de Jesus, quer dizer, é o nome que está sobre todo nome, e ele veio trazer para nós a luz, né? É a luz que veio ao mundo e ilumina todo homem. Quer dizer, é para nós termos entendimento da palavra de Deus, é para nós conhecermos a Deus. A palavra diz: conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. E fala mais que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, né? Como as águas cobrem o mar. Então, esse dia se aproxima, que todos vão conhecer a palavra de Deus. Agora, conhecer a palavra de Deus, até o diabo conhece, né? Ele conhece a palavra, ele conhece a Bíblia em todas as escrituras, em todas as línguas, ele conhece de cor. Mas ele não obedece, ele sabe que pelas Escrituras ele tem conhecimento que pouco tempo lhe resta, e desceu com grande fúria, né, sobre a humanidade. Então, conhecer as Escrituras é fundamental para a nossa vida de cristãos. Por isso que ele diz: antes do seu prazer está na lei do Senhor. Quer dizer, tem algo nela, ela é útil para repreender, para exortar, né, para corrigir. Então, ela tem a utilidade dela. Jesus veio trazer justamente a palavra, mas não somente a palavra, ele veio trazer o conhecimento de Deus, e ele veio nos dar esse entendimento. Agora, para nós termos esse entendimento, nós havemos o quê? De ter interesse, né? Ter interesse, o nosso coração tem que se mover, né? E tem que buscar, quer dizer, aqueles que me buscam me acham, quer dizer, tem que ter prazer nisso. Isso é um relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Então, nós conhecendo a palavra, mas nós vamos orar sobre a palavra, nós vamos buscar a Deus conforme a palavra. Porque, né, e ele fala de adoração, ele é digno da adoração. Então nós vamos adorar o Senhor, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Qual que é a verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para servir a Deus, para adorar a Deus, né, para orar a Deus, é necessário ter conhecimento da palavra de Deus. Por isso, né? E não somente o conhecimento, o entendimento, que ele vai crescendo, né? A palavra fala para nós desenvolvermos a salvação. Quer dizer, é um trabalho diário. Buscar a Deus é um trabalho diário, mas um trabalho prazeroso, não é peso, né? Ele fala que não tem peso algum em servir a Deus, né? Então, aqui Paulo está lamentando, né? É um lamento, né? Porque lhes dou testemunho. Eu reconheço que todos querem Deus. Eu reconheço, né, que todos têm zelo de Deus. Mas a questão é: quem é esse Deus? O que ele quer? Qual que é o propósito de Deus? Né? Qual que são as vontades de Deus? O que ele espera de nós? E o que ele está fazendo? Né? O que ele faz por nós? Então, como conhecer esse Deus? Então, nós olhamos assim, as pessoas falam dos profetas. Já viu as pessoas falando dos profetas? Esses dias mesmo está falando das festas juninas, né? Está falando de João, de Pedro. Mas atinaram para o que eles falam? Do profeta Jeremias, do profeta Daniel, mas atinaram para o que eles estão falando? Quer dizer, tem zelo de Deus, fala em Deus, né? Ontem mesmo eu vi um lá que falou em Deus, ele tirou o boné. Quer dizer, uma situação, né? Uma postura de respeito, de reverência. Quer dizer, é Deus, mas quem é Deus que você está tirando o boné? Você conhece Ele? Então Jesus fala: conheça o Senhor, prossiga em conhecer o Senhor, né?
As pessoas falam, Deus, né? Outros falam Jesus, mas quem Ele é, né? O que Ele fez? O que Ele espera de nós? Quais são os propósitos dEle? Qual que é a personalidade, o caráter dEle? Nós só vamos ter esse entendimento, se nós dermos ouvidos a Ele. Por isso que a palavra de Deus fala em aceitação de Jesus, que é da pessoa de Jesus, crer em Jesus. O carcereiro perguntou para Paulo, né, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele falou assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, esse crer é crer no Jesus das Escrituras. As Escrituras, elas são a sã doutrina, a doutrina que veio de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Não adianta eu fazer uma ideia diferente do que as Escrituras falam. Por isso que Jesus fala, todo aquele que me diz Senhor, Senhor, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Por quê? Fala Senhor, fala Deus, mas não conhece Deus, não conhece. Agora Jesus recomenda o quê? Examine as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Você vai conhecer, porque as pessoas conhecem, sabe o que é? A história de Jesus. Nasceu na manjedoura de uma virgem e tal, né? Depois morreu, foi crucificado, tal, e isso é história de Jesus. Agora, a palavra de Deus apresenta o Jesus da história, e Ele quer que você conheça o Jesus da história. E conhecer o Jesus da história, você vai conhecer ouvindo a pregação, né? Que aí vem a fé, para você crer no Jesus das Escrituras. Por que a pregação? A pregação deve ser conforme as Escrituras. Jesus, né, sendo Filho de Deus, da palavra de Deus, né? Ele mesmo disse: o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. E nós, como pregadores, nós devemos o quê? Estar adstrito à palavra. Não é? Às vezes, quando alguém prega a palavra de Deus, vem oposições, não é? Vem oposições. As pessoas falam mal, censuram, criticam, mas nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando das Escrituras, nós estamos apresentando Jesus, e a pregação é um aviso, né, do que Ele vai fazer, né? Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai voltar, Ele vai retomar o que é seu. Então, e as maravilhas que Ele faz. Às vezes fala assim: Deus falou comigo. As pessoas ficou louco. Deus fala agora, não é? Ora, está escrito, então você precisa saber do Jesus da Bíblia, né? Aquilo que fez a boca fala, o que fez o ouvido ouve. E qual é, né? Falou aqui, a ação do Espírito de Deus, né? Na resolução dos problemas da vida, nos caminhos, na direção, na instrução, na reta justiça para nós, para o bem viver e para superar as dificuldades. Por isso que ele nos ensina através da obediência à palavra de Deus para a solução das dificuldades, das circunstâncias adversas. Ele está nos ensinando, né? Já foi testemunhado aqui que estava com problema, não tinha cliente, mas o que fez? Orou, pronto, é assim que a palavra de Deus diz. Ora, né? Esse é o Jesus verbo, é o Jesus palavra, né? Esqueceu de orar? Né? Então ore e a situação vai mudar. Então é o Deus que muda situações. Esse é o nosso Deus, né? O Deus que faz maravilhas, o Deus que faz sinais, milagres, prodígios e maravilhas, o Deus que fala, o Deus que ouve, né? O Deus que
trouxe as suas regras para nós, trouxe as escrituras para nós. Poucos dias atrás eu vi pessoa abrindo a Bíblia e beijando a Bíblia e colocando-la de volta. Olha, qual o entendimento? Nenhum, né? Fez ali um ritual. Agora, vamos meditar no que está escrito, né? Se você for em casas aí, né? Você vai ver Bíblias abertas, geralmente lá no Salmo 91 está amarela ali. Se você fechar ela e soltar, ela vai abrir no Salmo 91. Tantos anos ficou ali aberto no Salmo 91. Mas o que diz o Salmo 91? Né? Ele fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É você estar adstrito à palavra, ao que ela fala, e reger a sua vida, as suas ações e os seus pensamentos pela palavra de Deus. Ela é regra de vida, de fé e de vida para nós. Quem adere à palavra de Deus, receber Jesus, aceitar Jesus, é aceitar o governo de Deus sobre a sua vida. É isso, você aceitar a soberania de Deus sobre a sua vida. É você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e o que Ele falou. Crer em Jesus. O que é? Aí as pessoas, eu creio em Jesus. As pessoas fazem altares, né? Fazem aí representações, objetos, tá? Às vezes fazem até templos suntuosos e põem lá um retrato, uma imagem, e fala que é Jesus, e as pessoas ficam com reverência ali. Mas o que Ele fez? Quem Ele é? O que Ele está fazendo? Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso, das pessoas que confiam nessas coisas? Fala que nada sabem, nem entendem, porque se eles grudaram os olhos, porque confiam em obras das mãos dos homens, mas não atina em Deus invisível, do Deus invisível, do Deus Espírito e o Espírito Santo, né? Ninguém pintou o Espírito Santo, ninguém fez uma imagem do Espírito Santo, faz uma representação de uma pomba, né? Mas a Ele mesmo ninguém viu, né? Viu uma representação, mas não é Ele, né? Então a face dele ninguém pintou, porque Ele é invisível, e Ele, né, pelas Escrituras nós sabemos que Ele não está longe. Não faça oração achando que o Espírito de Deus está longe, não, né? E nem aquele tipo de oração entrando na sua presença, né? Olha lá no Salmo 139, para onde eu fugirei da sua face, para onde me ausentarei do seu Espírito, se suba mais alto céu, né? Ali o Senhor está, se desça ao mais profundo abismo, ali também me haverá de seguir a sua mão. Ele habita naquele que se submete a Deus, naquele que aceitou a palavra de Deus como regra de fé e de vida e de comportamento. Aí tem mudança de vida, tem novidade de vida. Você agora é regido pela palavra de Deus, as pessoas pegam orações, fazem orações decoradas, né? Eu já vi troca de oração, né? Mas essa aqui é muito boa, né? Ora, faça essa oração, tal. A pessoa pega aquele papel e fica repetindo ali, mas são palavras ao vento, porque não tem ali a intimidade necessária, o conhecimento, o entendimento necessário. Olha, as pessoas, todos têm zelo de Deus, mas nem todos conhecem a Deus, nem todos têm um entendimento para conhecer a Deus. Então, aqui Paulo, lá no Areópago, quando ele na Grécia ali, ele foi ali ser ouvido. Então ele diz lá, né?
Ele diz assim: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Pessoas são religiosas, pessoas falam em Deus, pessoas fazem sinais, fazem sinais sobre si, pessoas até com a boca louvam a Deus. Esse povo me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque creem e vivem em preceitos de homens, não crédito em preceitos de homens. Nós devemos dar crédito nos preceitos de Deus, que são as Escrituras, o que Deus deixou para nós. Ele fala assim: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ora, a Grécia, ele chega no lugar lá, tinha várias estátuas dos deuses deles. E não eram poucos, não, feitos em mármores, feitos, esculpidos em mármores preciosos com arte humana. Tinha lá Zeus, Ísis, Tênis, e eu não sou versado nisso, mas tinha muitos deuses ali, porque eles procuravam contato com o mundo espiritual, eles procuravam conhecer a divindade, mas aí você, eu vejo que vocês são religiosos, mas porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Olha bem, então eles fizeram vários deuses, e tem ali a história para cada um, tem ali o comportamento de cada um. A deusa da agricultura, Ceres, a deusa da justiça, a Tênis, que tem os olhos vendados, a balança na mão, Então eles foram fabricando ali doutrinas a respeito de cada um deles, que eles achavam no seu coração enganado, que os apacentava de cinzas, daquilo que parece que tem valor, mas não é nada, porque não vai ter ali intimidade com o mundo espiritual, não vai ter intimidade com o Criador dos céus e da terra, E ele fala assim: passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Aí eles fizeram só um pedestal, não puseram imagem nenhuma, escultura nenhuma. E o que eles falam? Esse aqui vocês não conhecem, talvez nós adoramos a muitos deuses, mas talvez ainda falta alguém ainda para que a gente possa adorar, o coração para sentar de cima, o coração ainda em busca, mas não achava ainda, suprido o seu coração, preenchido o seu vazio existencial, porque só Jesus pode preencher esse vazio, só Deus pode preencher, Então ele fala: esse, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então qual que é o papel do cristão que conhece a Deus, que conhece as Escrituras, que tem intimidade com Deus? Anunciar quem é esse Deus, dar testemunho. Ele falou que era dar testemunho: esse Deus que vocês não conhecem, é esse aí que eu vou anunciar, E ele tem as suas regras, ele tem o seu comportamento, os seus propósitos, ele tem aquilo que ele já fez, o que ele está fazendo e o que ele ainda vai fazer, e ele tem as suas regras, Uma regra de Deus é disciplina, é mudança de caráter, Ele fala de perdão, ele fala de misericórdia. É esse Deus que às vezes as pessoas ficam procurando a Deus, mas não entendem misericórdia de Deus, não ficam sob acusação, mas não entendem que confessado e deixa o pecado, a acusação acaba. Então o Deus santo, sede santo porque eu sou santo, assim diz a palavra. Então tenha entendimento. Para você ter entendimento, você tem que chegar e falar assim: quem é o Senhor? Eu quero te conhecer,
Me ensina. Se você for olhar no Salmo, até o hino que louvaram aqui, eu sou terra seca. Como a terra seca precisa de água, assim eu preciso do Senhor. Então nós precisamos de Deus, nós precisamos ter entendimento. Essa é a luz que Jesus veio trazer. Agora os homens fazem o quê? Falam em Deus, mas criam doutrinas, fábulas engenhosamente inventadas pelo coração do homem, pela mente, pela imaginação do homem, mas não é assim. Pode até falar em Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele se identifica com a sua palavra. As pessoas vão até fazer petições a Deus, orações a Deus, outros fazem sacrifícios a Deus, acham que vai comprar Deus pagando algo, entregando algo. Não, ele não precisa de nada. Ele fala: se eu tivesse fome, eu não pediria a vocês, porque meus são todos os animais do campo, são todas as aves do céu e os peixes do mar, não vou ir pedir a vocês. Quer dizer, ele não se agrada de holocausto, ele não se agrada de sacrifício, ele agrada de um coração compungido, de um coração misericordioso, de um coração que quer conhecer a Ele, andar com Ele. Assim ele é o Pai de toda a criação. Então Paulo apresentou Jesus aos gregos, que tinham ali filosofias, teologias, tinham os seus deuses. Falei: não é esse Deus que você fala, não é esse Deus que vocês adoram o Deus errado, vocês inventaram esses deuses, são os deuses que vocês imaginaram, fizeram até esculturas bonitas, mas não tem nada a ver com isso. Eu apresento a vocês o Deus que é Pai de toda a criação e seu Filho Jesus Cristo. Então, graças a Deus. Se soubesse onde o poderia achar, que João falando: se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Quer dizer, as pessoas querem ver Deus, querem ter contato, um contato físico com Deus. Não, o contato é espiritual, é o Deus invisível, mas real. A hora que você fala, você abre a boca, você fala com Ele, e muitas vezes nem abrir a boca você precisa, você ora em espírito, Ele está ouvindo. Ele fala assim: ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já sabe muito bem, o Senhor me sonda e me conhece, o Senhor me teceu os meus ossos de forma assombrosa no ventre da minha mãe. Então, entendimento. Para buscar um entendimento, primeiro conhecimento através das Escrituras, ter prazer nela, ter prazer e ter o desejo ardente de buscar. Ele fala que aquele que procura nas Escrituras é como aquele que escava tesouros, porque a palavra de Deus é mais valiosa do que muito ouro depurado, mais doce do que o mel e o destilar de favos, em as guardar a grande recompensa. Então as pessoas ficam procurando coisas, ficam procurando ouro por aí, mas o ouro mais valioso é a palavra que Ele deixou para nós. Então, por isso você não fala o nome do Senhor em vão. O que é? Fala Jesus, mas Jesus não se identifica com as Escrituras, faz oração e coloca o nome de Jesus como uma fórmula mágica no fim da oração, em nome de Jesus, mas fez uma oração errada, fez uma oração procurando destruir os outros, não é por aí, porque Ele nos fez abençoador. Então, por isso que o Espírito dele, o Espírito Santo que em nós habita, quando nós o aceitamos, quando nós o recepcionamos, quando nós nos submetemos ao governo de Deus, nós não vamos andar pelos nossos próprios pensamentos, pelas diretrizes dos nossos desejos desenfreados,
nós agora temos disciplina que vem da palavra de Deus, que vem conforme os ditames de Deus, né? Disciplina, submissão, mas também nós temos os privilégios, né? Os privilégios. As pessoas falam, os crentes não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, mas perguntar o que nós podemos fazer, né? Você pode orar e mudar situações de vida para a glória de Deus, pode mudar o teu caminho, pode mudar a situação adversa, né? Dá uma situação difícil, você olha e a situação muda a teu favor. Quem quer ao contrário passa a ser a teu favor, e é para a glória de Deus. Amém, e graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Conheça o Senhor, prossiga em conhecê-lo, entenda as Escrituras, tenha fome e sede de Deus, para a glória de Deus, para a alegria e felicidade sua, em nome de Jesus.